Meu Deus, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós te pedimos que abra, meu Deus, a porta do céu, a palavra, a força para vencer toda obra da carne. Toda obra, meu Deus, que provê o contrário para que venha atrapalhar nesta noite, nos encha do teu Espírito Santo, da tua palavra e do teu verdadeiro amor. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, agora colocando aqui o anjo forte, a qual tu prometeste, meu Deus, que estaria com a tua igreja, e nós o cremos, porque a tua palavra é a viva palavra, a qual os profetas e os apóstolos pregaram na terra, e os sacerdotes representaram ao povo. E nós estamos representando por palavra e por conhecimento que há no amor do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Nessa noite nós vamos ler no livro do Apocalipse, o capítulo é de número 5 e o versículo é de número 1, a qual hoje nós vamos pregar aqui nesta noite, falando do ministério de Jesus Cristo como Cordeiro. E é no fim dos tempos, a qual o seu ministério está na sua igreja, e ele está como leão. Ler a palavra de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, diz assim: e vi à destra do que estava sentado em um trono, sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi o anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem de olhar para ele. Que diz a palavra: eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. A palavra, graças a Deus, que tudo tem um mistério. Uma panela, ela só cozinha se há fogo. O Espírito Santo não trabalha se não tem o homem. E tem que ter o homem para ele trabalhar e mostrar. A palavra de Deus está dizendo aqui que tinha um ancião no meio, a qual, sendo ele estava diante do trono, vendo o trono, e ele estava Cristo, o Cordeiro de Deus, a qual representando ao livro com 7 selos. E nossas vidas são representadas na terra pelo que vivemos ou pelo que aprendemos, e chegar a um ponto a qual saber quem é Jesus. Porque o homem conhece o homem. O homem pode conhecer a Deus pelas suas obras, pelos seus serviços de labor, até mesmo pelas profecias a quais são ministérios desviados na terra ou são enviados na terra para as pessoas ouvir a palavra, seja ela no grau que estiver, mas tem uma responsabilidade sobre a palavra. É o Senhor Jesus Cristo. Mas nesses últimos dias, a qual a palavra de Deus ela está representando de cordeiro a leão. Jesus Cristo, ele é leão. O leão, quando ele se manifesta na selva ou no campo, aonde ele estiver, conforme seja o seu recinto, o seu lugar, ele tem uma autoridade suprema. Todos os animais que vê um leão, ele foge do leão, porque leão é rei dos animais e é de muita valentia. O leão, ele ataca qualquer animal, até mesmo um elefante
e a qual Cristo Jesus Cristo, ele representado como cordeiro no começo das eras da igreja, ele chegaria a ser representado como leão. O leão, ele não tem piedade da sua vítima, de um animal próximo a ele, ele o ataca. Assim a palavra de Deus nos últimos dias, ela chega nessa multiforme e conhecimento, a qual a palavra, ela se manifesta num total, a qual vem revelar que Jesus Cristo, sendo ele de cordeiro a leão, passando durante o tempo dos profetas e as profecias, Jesus Cristo como Deus dos profetas, ele representou ao cordeiro, mas ele veio manso e humilde para representar o ministério da sua primeira vinda, a qual traria o cumprimento da lei e a graça para os filhos de Deus, a qual também nos finais ele veria como um anjo forte de Apocalipse 10 e revelaria 7 selos, a qual este anjo forte, ele tem uma coroa sobre a sua cabeça com 7 diademas, que são representadas as 7 igrejas, os 7 anjos, a qual os 7 ministérios do Espírito Santo no meio da igreja. E isto foi passado durante tempos e era, e nessa geração ele representa a igreja, ele se apresenta à igreja como leão. O mundo inteiro está esperando uma resposta do cristianismo, desde a área do governo, desde a área governamental, como na área política, na área judicial, na área eclesiástica, está esperando o Cristo, está falando que ele é cordeiro, mas agora ele é leão, porque o leão venceu, Jesus Cristo venceu o tempo, a vida, a morte e os trabalhos, e nesses últimos tempos ele está revelando 7 selos, a qual esses 7 selos representam o seu ministério aqui na terra, no tempo de sua igreja, no tempo de sua noiva. E ele traz o ministério de cordeiro a leão. É isso que estamos vivendo. Agora o leão venceu. E quando ele venceu para abrir o livro. Durante o tempo das eras dos selos, ele não poderia representar-se como um leão, mas quando chega no tempo do fim, ele abre a história como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor dos senhores, a qual é o Senhor Jesus Cristo, abrindo o 7º selo para a sua igreja através do Espírito Santo. O anjo forte de Apocalipse, a qual nós encontramos, este anjo tem a palavra de Deus, tem o ministério da redenção, tem o ministério da criação do homem, tem o ministério da criação de todos os animais e répteis, desde gigantes a pequenos. E nesses últimos dias, Deus está criando também uma nova raça, essa nova raça com perfeição, a perfeição para que possa diretamente desfrutar do ministério do leão, a qual o Senhor Jesus Cristo se apresenta aqui na terra durante esse tempo para uma grande tribulação, a qual este mundo está vendo, a qual as perseguições, os homens estão correndo com o desejo de conhecer algo grande dentro da ciência, vão ao espaço, eles vão nas profundidades da terra, procura diretamente estudar estes movimentos, a qual a terra está passando pela parte de uma transformação. O céu também tem que passar pela parte de uma transformação. E nesses últimos dias, o que vemos que a palavra de Deus está chegando a esse tempo, a qual Jesus Cristo já não é mais cordeiro, e sim é leão. Agora o juízo está aberto, o juízo está aberto para toda a raça humana. Nunca se viu adiante da terra tanto apavoramento, tanto depravamento, desde todas as nações, desde todos os trabalhos a qual a igreja tem pregado. Nesses últimos dias, estamos vendo que tudo está indo de morro abaixo, tudo está descendo de uma forma, desde os céus à terra. Deus em Cristo desceu
revelação, passando pelo quadro profético, e também viu que ele se levantaria para tomar aquele livro, a qual neste livro ele abriria aqui na terra em forma profética e usaria homens, a qual estaria de acordo com a palavra, assim como João esteve na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Nesses últimos dias tem que estar aqui na terra o ministério correspondente que Cristo está na forma de um leão. Repetindo a palavra, é nas simples palavras a quais diz a palavra. Ele diz, um dos anciãos, a qual este ancião diz assim, capítulo 5, versículo número 5 assim, e disse-me, um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Assim que estava Cristo no meio do trono, versículo 16, e olhei, e o que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre o ancião, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são espíritos, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes e os 4 anciãos, e 24 anciãos prostraram-se adiante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A qual nesta palavra que diz, a qual nesta grande multidão que haveria lapô, haveria trabalho, haveria ensinamento do tempo do final da era da igreja, porque estamos vendo que Jesus Cristo, ele é leão. Fica à disposição daqueles que querem receber a palavra de Deus. Como se pode pregar uma palavra aonde saber que o rei agora é leão? Todos os seres humanos um dia há de conhecer o ministério do Senhor Jesus Cristo. Dentro dos tempos das eras, quando ele foi aberto, ele estava diretamente no trono em bases proféticas, mas no último dia ele se levantaria e tomaria o ministério da palavra outra vez. A revelação mais uma vez chegaria ao ponto a qual neste ponto ele mostraria esta mensagem, esta palavra, a qual 7 selos adiante de Cristo é o ministério de redenção para toda a terra. Assim Deus trabalha numa valentia espiritual, abrindo a palavra e mostrando os homens a qual estamos vivendo no tempo do dia, o ministério de Jesus Cristo de sua segunda vinda, se representando como leão. Agora o cordeiro foi no passado para os que estavam passando pelo tempo das eras, mas as eras dormiram, as eras passaram, os mensageiros passaram, como passou Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, e ao chegar o último mensageiro, a qual Deus traz o ministério de leão para revelar-se como a realidade comum preletor da sua palavra no tempo do fim, através do ministério de um homem, a qual também ele revela o seu ministério, traz a posse do catiçal, representado a qual ao tempo do povo judeu e ao tempo gentil se representaria no tempo do fim como leão. Assim é o que nós estamos vivendo adiante de Deus. João foi arrebatado do dia do Senhor ao dia do Senhor, e ali ele viu coisas a qual não poderia ele mesmo falar, a qual ele estava sendo arrebatado, tinha sido arrebatado, e eu estava no lugar de delícia, estava no lugar espiritual, mas ele não saberia ao ponto em que chegaria o ministério do 7º selo. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1 diz assim: e depois destas coisas ali, eis que estava a porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta, ouvi falar comigo e disse-me: sobe aqui, e mostra-te-ei
as coisas que depois dessa devem acontecer. E fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono, e o que estava assentado era da aparência semelhante de pedra de jáspia e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do seu trono, e era semelhante a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado sobre o trono 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre sua cabeça coroas de ouro. Cristo mostra a igreja, a qual no ministério da qual dos 24 anciões, que foram representadas as 12 tribos, e também representadas os 12 apóstolos, aonde tomaria o ministério do último dia. A igreja tomaria esta palavra e saberia que o ministério estava finalmente cumprido para abrir o 7º selo e revelasse o ministério de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, a qual ele, sendo representado durante esses 24 tronos, disse adiante dele que estava glorificado, a sua aparência era de jáspio e de pedra sardônica, a qual é Deus no seu corpo celestial, seu corpo espiritual, é o corpo glorificado. Neste corpo estaria a evidência de todo o poder, representado como leão. E nós encontramos que nesse ministério, a qual os 24 anciãos estaria representando no final das eras da igreja, porque o livro do Apocalipse é um livro sinótico e livro acabalístico do ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo no tempo do fim. E diz a palavra, quando se abriu a 7ª trombeta, houve silêncio no céu, 10 em versículo número 7 do Apocalipse, e nesses últimos dias, o capítulo 5 do Apocalipse estaria aberto, estaria revelado através do ministério da esposa do Senhor Jesus Cristo, para mostrar o ministério do leão. E o ministério do leão é que Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas os símbolos proféticos e os ensinamentos a qual veria, seria no ministério de acabamento, aonde veria o evangelho do reino sendo pregada por este anjo forte. Apocalipse 14, versículo de número 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno. Ninguém consegue pregar o Apocalipse do jeito que ele é, a não ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, conforme Apocalipse 22:16. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas, a qual também ele representa e diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, a qual a palavra de Deus vai ao encontro do necessitado e abre este selo. O Espírito Santo abre o quadro e dá o ensinamento do dia, a qual a igreja está passando por este momento para receber fé dos 7 selos e de 7 trovões, a qual João viu e não poderia ser escrito, porque era o ministério do leão, que no último dia se abriria e daria para a igreja o ensinamento, aonde o Senhor Jesus Cristo mostra o seu ministério no tempo do fim. E para os que andam em vida, também para os que estão diretamente do tempo das eras ao tempo a qual não pode receber, porque ao tempo das perseguições o evangelho original, a raiz do evangelho original foi determinada, e estava o espírito de morte navegando na igreja, como hoje ainda está, pelos grupos e grupos após grupos, a quais pregam o evangelho e não vivem o evangelho, porque viver o evangelho é ter uma vida vivida em Cristo. Cristo é a palavra, ele é a força do dia, e ele é o leão a qual esmiuça cordeiro nesses últimos dias, para revelar este mistério à sua igreja. É que diz, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 1, diz assim: e ao anjo que está na igreja de Sardes escreve isso, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Eis que eu sei as tuas obras, que tenho nomes que vivo, mas estás morto. A revelação do Evangelho, ela está diretamente no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Ela não está baseada em fundamento religioso e nem denominacionalístico. Ela está pronta para revelar o ministério de Cristo, a qual como Cordeiro viria no tempo do fim e revelaria o ministério do Filho do Homem, a qual o Filho do Homem é os sinais nos céus e na terra, na atmosfera, é o sinal na camada da terra, é o sinal nas águas, é o sinal do sol, sinal da lua, sinal nas estrelas, a qual Jesus Cristo falou que isso seria princípio de dores, e a igreja deveria se basear e pegar o fundamento da palavra, a qual nesta palavra chegaria no tempo do fim, e o Cordeiro tomaria a palavra, a qual nesta palavra ele abria o ministério, a qual corresponde ao ministério de um leão. E o leão, ele vem para honrar. Diz a nossa história de acordo à África, quando um animal esteve em toda aquela circunvizinhança, ali naquele local, se estiver diretamente um leão, se ele, pode todos eles fazer barulhos iguais, mas quando o leão faz e dá o seu urro, quando ele esturra ali, todos os animais se calam. Assim é o Evangelho verdadeiro, se cala diante dele, povos, tribos, multidões e línguas, porque é o dia em que a palavra de Deus está sendo aberto. Ele diz a palavra aqui, que tenha um nome, a qual durante o tempo dessas eras, aonde foram perseguidos os profetas, aonde foram perseguidos os apóstolos, aonde depois de 7 anjos mensageiros ter partido, que esse espírito de morte estaria na terra, mas a abertura do 7º selo seria a redenção para todas as coisas em Cristo, a qual ele se demonstraria no ministério de acabalismo, aonde chegaria ao determinar o ponto do ministério de Jesus Cristo, que nesses últimos dias, que é o arrebatamento da igreja. Assim termina a palavra, e Deus tem sempre algo grande a fazer, ao acontecer sobre a vida de cada um. A salvação é individual. Chegaria também nesse tempo que o povo estaria com os ouvidos, a qual estaria liso de ouvir a palavra, de tantas denominações e religiões ao mundo, mas também poderia saber, um verdadeiro eleito de Deus, ele não confia em uma proposta a qual denominação, religião fala. Ele só crê unicamente o que o Espírito Santo nas profecias correspondendo a esse tempo. Esse é o tempo que nós vivemos. É o tempo onde Deus está chamando o seu povo para a palavra, para examinar a palavra, examinar as profecias, porque isso é tempo. Gálatas capítulo 4 e versículo número 10 diz assim: examinais tempo, anos e mês, porque isso é o que Cristo falou através do apóstolo São Paulo, o Espírito Santo. E Cristo disse que não saberia o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. E o Filho do Homem, ele virá nas nuvens de céu, segundo São Mateus, capítulo 25, versículo número 31. Ele aparecerá no céu com poder, grande glória, a qual nesta glória ele retira a sua igreja, que comeu a sua palavra e não ficou só unicamente por profecias. João viu, e quem não quiser ver a palavra de Deus, ele viu naquele dia em visão, a qual nesses últimos dias está sendo aberto. A promessa unicamente só ao vencedor em Cristo. O capítulo de número 2 e o versículo de número 26 diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Esta é uma promessa a qual Deus dá para a sua igreja. Esta é uma promessa para dar para aqueles que vencem nesse tempo. E no livro, no versículo número 17 é assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz às igrejas. E o que vencer, lhe darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca,
seu filho, o terceiro veio com Noé, o quarto veio com Abraão, o quinto veio a lei com Moisés, e o sexto, que é relembramento da lei, João Batista, e o sétimo foi Jesus Cristo para cumprir o tempo da lei e mostrar ao tempo a qual o Evangelho de Cristo em leis veria em forma da graça, e assim salvaria todos aqueles que crescem, a qual no nome do Senhor Jesus Cristo, e recebesse o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de São Marcos 15:16, disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele disse: estes sinais surgirão que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. O ministério de Deus é o ministério da força da fé, e aquele que tem fé em Deus, ele é o campeão, ele é o vencedor, conforme diz Apocalipse 2 e versículo número 26 ou 17, a qual estaria o vencedor com a pedrinha branca. Esta pedra é a revelação do sétimo selo, mostrando Jesus Cristo de cordeiro a leão e revelando o ministério da sua segunda vinda, a qual está na palavra e na revelação do dia do Senhor, que é o Apocalipse aberto para toda a raça humana, para que pudesse ver esse ministério da palavra, a qual chegaria também ao seu fim. Aonde nós encontramos a palavra é que o ancião de dia, a palavra de Deus fala do ancião de dia, a qual Daniel viu o Apocalipse aberto também, lá no capítulo número 12. Ele viu um varão que estava vestido de branco do outro lado do rio, a qual se chama Quebar. Ele estava ali daquele outro lado. Daniel viu o dia do Senhor, aonde se cumpriria também este tempo. E nesse tempo que estamos vivendo, é o tempo aonde você vê o dia do Senhor, as profecias sendo abertas e o ministério de Cristo sendo revelado para a igreja. Aonde fala a palavra de Deus, entre como quê? Como leão. Cristo agora é leão da tribo de Judá. Ele é no espiritual e logo se tornará na terra durante o tempo do milênio, no reino. Respeito dos quatro animais, o mais poderoso entre os animais é a águia. A águia nesse dia veria o ministério do leão. Ela veria porque ela voaria. No tempo das eras houve os animais domésticos, a qual foi o touro. O touro era animal de força, animal de porte, animal de carga, animal de trabalho, de labor. Mas o terceiro animal, a qual se daria nesses últimos dias, que é o leão. E para ver o ministério do leão, Cristo mostra no quarto animal do Apocalipse, que é o homem. O homem na terra poderia ver esse ministério e saber do dia do Senhor, a qual o dia do Senhor vem e está perto, como diz o profeta. Assim que Deus possa abençoar as vossas almas. É o que nós estamos falando hoje em Cristo. É o ministério da palavra. Aonde esse ministério do capítulo número 5, a qual Jesus Cristo sairia do trono e se representaria como leão. Assim que Deus abençoe e que cada um aprenda aquilo que nós falamos de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus hoje, ela está em alta. Ele tem saído do trono de cordeiro, agora está como leão. E quando ele está com o leão, leão come cordeiro. Assim que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento? Deus, ó Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos enquanto que possam entender esse ministério. O sétimo selo aberto. O sétimo selo estava diante do cordeiro, mas nesses últimos dias está aberto porque o leão venceu. O leão tomou a posição, como diz aqui na palavra para terminar. Versículo número 5 do capítulo 5. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
Assim que Deus possa abençoar e guardar a cada um conforme a palavra que nós estamos pregando e ensinando em base desse ministério. Assim que Deus possa abençoar e guardar a cada um. Está terminado em nome de Jesus.